Hoje nós vamos falar sobre a sua dificuldade de administrar o seu dinheiro. Eu sou o psicólogo Evandro Lai e há 15 anos eu estudo comportamento e ajudo pessoas a se libertarem de suas prisões mentais. Nesse vídeo eu quero te dar várias dicas valiosíssimas para que você consiga administrar melhor as suas finanças. Você vai perceber que isso tem muito a ver com questões psicológicas que talvez você nem esteja se dando conta. Então fica até o finalzinho desse vídeo porque tem muita coisa legal e interessante aqui para você. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo, como sempre, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no canal. E também, quando você fizer sua inscrição, já ativa o sininho para ficar por dentro dos novos conteúdos, receber as notificações sempre quando tiver um vídeo novo aqui no meu canal. Agora, bora lá, vamos conversar então sobre essa coisa de a gente sair gastando desenfreadamente e às vezes a gente percebe que o tempo vai passando, outras pessoas atingem um maior patamar, um padrão de vida mais elevado e pode ser que você ainda esteja se sentindo amarrado e preso pelas contas, pelas dívidas. Eu posso te dizer que isso não é apenas uma questão de ter uma baixa renda ou uma renda insuficiente, mas isso está muito ligado à sua atitude, o seu comportamento e à sua estrutura psicológica para lidar com estas questões. Eu vou colocar aqui para você alguns cenários de situações que eu vejo sempre quando eu atendo pessoas aqui em psicoterapia. Eu percebo que às vezes existem jovens que acabam focando muito nos seus prazeres e gastam e não tem uma preocupação muito grande com relação à sua estabilidade futura, pensando somente no prazer imediato. Vejo também outras pessoas que já são um pouco mais idosas e que também não desfrutam da vida, porque tem um medo de gastar demais e às vezes fica retendo o seu dinheiro por alguma questão que possa vir a acontecer lá no futuro e às vezes a pessoa está sempre muito preocupada. Então, como que a gente pode encontrar esse equilíbrio entre os gastos responsáveis, mas ao mesmo tempo a possibilidade de sentir prazer e desfrutar das boas coisas da vida? Eu aqui não sou um consultor financeiro, portanto, as minhas colocações aqui, elas estão muito mais pautadas em uma perspectiva psicológica daquilo que acontece na dinâmica dos seus processos mentais nesse ato de administrar os seus recursos. Agora veja, muitas vezes quando eu atendo casais, eu percebo que em geral, na maior parte das vezes, a gente tem uma pessoa que acaba sendo mais controlada, mais responsável com o dinheiro, enquanto a outra pessoa talvez seja um pouco mais desorganizada. E às vezes a gente entende que isso é natural quando existe um sistema social, e no caso a família é um sistema social, onde uma parte compensa a outra parte, ou seja, o potencial de uma parte compensa as fragilidades de outra parte. E às vezes é comum a gente ver algumas pessoas se acomodando nesse quesito, enquanto outra parte, a outra parte ali da relação conjugal acaba sendo muito mais preocupada. Neste ponto aqui a gente já tem uma dificuldade, porque às vezes a gente percebe que enquanto um guarda demais, o outro gasta demais. E aí a gente vê um desequilíbrio. E olha, eu posso te dizer que problemas financeiros é um dos 5 principais itens que causam separação nas famílias brasileiras. Agora veja, eu quero colocar aqui para você algumas questões fundamentais e importantes que podem estar sabotando essa sua relação com o dinheiro. A primeira coisa que a gente precisa conversar aqui é a respeito da sua organização. Se você quer ter uma vida próspera e se você quer começar a saber como investir o seu dinheiro, de maneira que em algum momento você atinja um patamar mais confortável, até mesmo uma liberdade financeira, é importante que você seja organizado. Você precisa saber exatamente o quanto você gasta em cada área da sua vida. É necessário que você saiba o quanto você gasta com alimentação, o quanto você gasta com passeios e diversões, a sua parte de lazer. É necessário você saber o quanto você gasta com seu transporte, seja um transporte público, a utilização de ônibus, trem, metrô, ou até mesmo o seu próprio carro, a sua própria moto, o seu próprio veículo. É necessário que você saiba o quanto você gasta com a escola das crianças.
e muitas outras despesas, roupas, contas, conta de água, conta de luz e todas as outras despesas que você tem. Se você não consegue fazer essa organização, fica muito mais difícil você saber quais são os gastos desnecessários. Na hora que você precisar fechar uma torneirinha aí, no momento de crise, no momento onde as coisas estão mais apertadas, você não vai se dar conta e não vai saber exatamente quais são os gastos que são possíveis e que podem ser cortados. Então, a organização é essencial. Porém, eu percebo que tem muita gente que tem preguiça de ser organizado e às vezes a pessoa ela fica pensando, eu vou anotar essa despesa, e a pessoa ainda pensa assim, mas deixa pra lá, eu não vou anotar isso agora, depois eu vejo isso. E às vezes eu percebo que a preguiça faz com que muita gente não consiga ter a devida organização. Uma outra coisa que fundamental, que eu acredito que seja muito importante, seja um interesse pela busca de conhecimento no que se refere à gestão financeira. Olha, nós, no Brasil, não temos uma educação financeira na base da nossa educação. As escolas não oferecem educação financeira. E muitas vezes a gente acaba ficando vulnerável e suscetível às ilusões que os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, que a mídia, que o comércio colocam pra gente. E às vezes você acha que está fazendo um bom negócio, você acha que está investindo seu dinheiro de uma forma correta. Porém, às vezes aquela instituição não está te dizendo que se você pegasse aquele dinheiro e colocasse e aplicasse de uma outra forma em outro local, você teria uma rentabilidade muito maior. Então você precisa ter esse interesse e essa busca pelo conhecimento no que se refere à gestão das suas finanças. Por exemplo, se eu colocar aqui para você, falar a respeito de IPCA, que é o índice, que é o principal índice que mede a inflação do nosso país. Talvez você pegue e diga, bom, então eu vou pegar aqui esse índice do IPCA e vou aplicar ele para eu fazer uma certa projeção do quanto que vai subir as minhas despesas para os próximos meses, né? Mesmo que a gente esteja considerando que o IPCA reflete um período passado, tá? Dos últimos meses ou semanas. Mas você talvez utilize essa estratégia. O que talvez você não saiba é que esse índice ele representa uma elevação geral dos preços, mas, por exemplo, um dos itens que mais aumenta de valor, que mais cresce, né, que mais sofre inflação de um ano para o outro, é justamente os gastos com educação. As mensalidades da escola do seu filho crescem muito mais do que esse índice que é o IPCA. Então, na hora de você fazer, por exemplo, a gestão da sua casa, a gestão financeira aí do seu lar, é necessário que você tenha essas informações para que, com informações precisas, você consiga fazer um planejamento preciso e um investimento preciso, uma gestão financeira muito mais assertiva. Então, eu dei esse exemplo do IPCA, mas é apenas um pequeno exemplo de uma falta de informação que as pessoas têm e que às vezes acabam prejudicando essa organização. Então é importante que você busque sempre informação e conhecimento. E eu estou falando aqui só, eu dei esse exemplo, mas eu poderia falar aqui, por exemplo, sobre possibilidades de aplicação. Você precisa estudar um pouco sobre fundos imobiliários, estudar um pouco sobre ações, estudar sobre essa coisa de pagamento de dividendos, saber quais são as melhores empresas para você investir na bolsa, que pagam mais dividendos, entender quais são os tipos de fundos imobiliários, quais são os investimentos de renda fixa, por exemplo, né? E ouvir também, estudar um pouco a respeito dos termos, né? LCI, LCA, a gente tem o CDI também, né? Que sempre acompanha um pouquinho a taxa da Selic, que é a principal taxa reguladora dos juros aqui no nosso país. Então veja que são muitas informações. Mais uma vez eu repito, eu não sou um consultor financeiro, mas eu estou mostrando o universo de informações que você precisa buscar e saber para que você tenha uma assertividade nos seus investimentos. E deixe a preguiça de lado, porque você só realiza os seus sonhos se você tiver verbas, recursos para a realização desses sonhos. E se você não fizer a gestão, talvez você não seja uma pessoa tão realizada e feliz assim. Quero te lembrar aqui que muita gente acha que felicidade, de que qualidade de vida é uma coisa abstrata, é uma coisa bonita, é uma coisa que simplesmente é representado no sorriso e nos olhos e naquelas fotos bonitas. Mas você precisa entender que felicidade se constrói através de pilares e fundamentos sólidos.
E é muito difícil você conseguir se sentir realizado e feliz quando você passa dificuldades financeiras, quando você está devendo para um monte de gente. Então é importante que você busque informação e conhecimento para que você construa essa felicidade no campo financeiro, e que é um campo muito importante para estruturar as outras esferas da sua vida que também podem te trazer muitas felicidades. Agora eu quero falar aqui para você também a respeito da disciplina. Isso daqui é importantíssimo, porque muitas pessoas buscam conhecimento, têm informação, muitas pessoas até são organizadas, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de se manter fiéis e disciplinados dentro daquelas projeções financeiras, dentro daquele planejamento, e você precisa deixar de lado um pouco as suas recompensas a curto prazo, porque senão você sempre vai estar se sabotando. Perceba que essa falta de disciplina para você sempre estar focado nas suas metas daquele mês, né? Então eu tenho uma meta para combustível, uma meta para alimentação, um teto máximo ali de gastos que eu tenho para lazer. Então quando você se mantém disciplinado a esse planejamento que você fez, a possibilidade de você ter resultados é muito maior. Então se mantenha sempre disciplinado no seu planejamento e na gestão das suas finanças. E uma outra coisa aqui que é bastante importante é eu falar para você sobre a intolerância à frustração. Isso é uma questão que a gente carrega dentro da gente, e algumas pessoas são muito, mas muito mais intolerantes à frustração. Isso tem a ver com a nossa formação. Se você pegar uma criança que foi muito mimada, sempre teve tudo na mão, nunca recebeu muitos nãos da vida, e os pais sempre proporcionaram a satisfação de todos os gostos dessa criança, muito provavelmente essa criança ela vai crescer sem essas estruturas de enfrentamento e não vai conseguir, às vezes, lidar com algumas frustrações na vida adulta. E aí, talvez eu esteja falando para alguém, você talvez seja um adulto que tenha dificuldade de lidar com as suas frustrações. Então eu preciso te dizer que para você obter sucesso na vida, é necessário que você tome alguns nãos. E às vezes não são apenas nãos da vida, mas são nãos que você mesmo precisa dar a si mesmo. Então, você precisa ser mais tolerante às suas frustrações, ou seja, você precisa aprender a lidar com essas frustrações na intenção de superá-las e não simplesmente fazendo tudo o que você quer na intenção de dissipar essa frustração, de não sofrer a frustração. Para dar um exemplo prático aqui sobre essa questão, quando você está num shopping, você vai passear despretensiosamente, você está transitando por ali pelas lojas, e aí você visualiza uma roupa, um sapato, um perfume, algum objeto eletrônico, quem sabe, que você gostou muito e você achou muito bonito. E aquele objeto estava em oferta, por exemplo. Vamos supor que, quem sabe, um terno, um sapato, estava ali pelo valor de 30% mais barato. Mas esses 30% mais barato, mesmo com o desconto aplicado, ainda está extremamente acima das suas possibilidades e das suas condições. E aí, o que você pensa? Nossa, mas que grande oportunidade, está com 30% de desconto, eu não posso perder essa oportunidade. O seu desejo vai sendo aumentado justamente por essa grande chance que você acha que você tem. E aí você fica pensando em consumir aquilo, em como aquela roupa, aquele sapato ficaria ajustado no seu corpo. E toda essa fantasia a respeito da utilização daquele utensílio faz com que você crie um grande desejo. E é claro, se você não consumar esse desejo, você vai ter algum tipo de frustração. E é sobre estas frustrações que eu estou me referindo. De você conseguir observar que você não pode ter todas as coisas. E mesmo o mercado apresentando para você várias grandes, entre aspas, oportunidades, pode ser que essas oportunidades ainda não sejam compatíveis com o seu padrão de vida. Então, olha só, às vezes a gente acaba sendo pego por alguns detalhezinhos que, se a gente não toma cuidado, sabota a gente num dia, sabota a gente no outro dia, sabota a gente no outro dia, e quando você vê, você passou um mês inteiro sendo sabotado. Existem algumas outras questões, que eu poderia colocar aqui
E a gente pode falar aqui, por exemplo, daquele senso de merecimento. Às vezes você olha para você e diz o seguinte: nossa, mas eu trabalho tanto, eu mereço comprar isso, eu mereço ter isso. Só que sim, você até merece, só que você não tem condições financeiras naquele momento para ter aquilo. Então, o fato de você merecer não significa que aquilo é compatível com o seu planejamento, com o seu padrão de vida. Então, tome cuidado com essas regalias que você dá a si mesmo. Então, poderia falar aqui muitas outras dicas, mas para esse vídeo não ficar muito extenso, tá aqui alguns pensamentos, algumas ideias muito importantes para você conseguir administrar melhor o seu dinheiro, as suas finanças e ter um padrão de vida em crescimento, em ascensão, para que você consiga bolar estratégias para construir a sua felicidade de uma maneira progressiva e crescente, mesmo com as instabilidades da vida. Porque se existe um conceito que eu gosto muito desse mundo da gestão financeira, é justamente essa possibilidade de você se precaver contra algumas situações emergenciais, mas mesmo assim não sofrer um grande impacto na estruturação das suas finanças. Ou seja, é muito importante sempre haver planejamento, e este planejamento deve até contar com uma reserva de emergência. Olha só, né? Quando a gente olha as coisas dessa forma, parece que fica tudo lindo, fica tudo muito bonito, organizado, né? Eu particularmente gosto muito dessa coisa de você organizar as finanças e saber que existe até uma certa segurança pelo fato de você dominar, até certo ponto, aquilo que acontece na sua vida financeira. Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo bastante relevante para você, espero que tenha te dado um estalo aí para você mudar um pouco o seu comportamento em coisas que você precisa melhorar, tá bom? Agora deixa o seu like aqui para mim, porque isso ajuda muito aqui os vídeos do canal, e também compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possam precisar disso, e quanto mais você compartilha informação, mais você promove libertação. Tá cheio de gente que está se auto-sabotando e não está conseguindo administrar as próprias finanças. Então esse vídeo vai ajudar essa pessoa que você gosta muito, tá bom? E faz seu comentário aqui, coloca para mim aqui, escreve como é que você tem lidado com as suas finanças. Isso tem sido um assunto delicado, difícil para você? Ou você tem conseguido, quem sabe, viver com menos coisas, ser mais minimalista? Ou será que você está trabalhando mais para ganhar mais dinheiro, para poder gastar mais? Não importa, mas conta aqui. Conta como tem sido essa sua relação com o dinheiro, que é muito importante, até mesmo para eu conseguir buscar aqui, né, e entender um pouco como é que tem sido sua vida, até para gerar novos conteúdos aqui para o canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal, hein? Um grande abraço, tchau, tchau!